sempre me ensinaram que não é bonito, não é correto você desejar o mal dos outros. Mas, sinceramente, eu estou desejando tanto que o Maduro e a turma autoritária que anda pairando aqui na América se lasque. Pois é, um senador americano acaba de afirmar que o Maduro não vai parar de pé até o final do ano e que, junto com o Maduro, outras figuras também cairão. Quem será, hein? Tchan, 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 tchan. Pois é, outro ponto também é que o Donald Trump não é goiano não, mas é bruto, rústico e sistemático. O Donald Trump, ele fez uma estratégia bem interessante. Sabe o que ele quer fazer? Existe aqui no Brasil tríplice fronteira, certo? E aí o Donald Trump já enviou, e já está acontecendo, treinamento de agentes para atuar aqui na fronteira do Brasil, para fazer coleta de dados e informações. E aí, o detalhe que mais impressiona é que quem está treinando esses agentes para atuar aqui na fronteira do Brasil é o FBI, ou seja, o FBI americano está fazendo esse treinamento. Outro ponto que eu quero falar com vocês também é sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e a nova articulação que vem de lá do Congresso Nacional. Uma matéria do Paulo Capelli, do Metrópolis, diz que o Partido Novo ele quer estabelecer prazos para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, embora não consigam colocar para votar essa questão do impeachment dos ministros, há uma aposta que hoje, principalmente o Centrão, está muito pistola com o Supremo Tribunal Federal. E essa pauta pode passar. Outro negócio é o senador Marcos Duval. Esse cara, sinceramente, merece aplausos. Tentaram uma saída honrosa para o Marcos Duval. E não tem nada de honroso. E ele mandou todo mundo se lascar. Diz que não negocia com bandido. Deu para você ver o clima quente desse nosso chá da tarde. Então, obrigado mais uma vez por me receber na sua casa e tá podendo bater um papo, discutindo um pouquinho mais sobre o que rola no Brasil e no mundo, sobre a política, a geopolítica. Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Outra questão, vamos lá. Se você não é inscrito, eu tenho certeza que você busca um canal que traz informação com credibilidade, que checa as informações para saber se realmente é aquilo ali, né? Não fica aí se baseando em qualquer publicação sem sentido. Então, para você realmente saber o que está acontecendo. Se isso faz sentido para você, inscreva-se no canal. A gente está com a meta, alcançar 2 milhões de seguidores. Eu acho que a gente vai conseguir chegar lá, tá bom? Então, fico muito feliz se você puder dar esse voto de confiança para a gente que humildemente vem aqui fazer esse trabalho para vocês, buscando informações. Vocês não sabem o trabalho que dá checar todas essas informações e a gente está sempre trazendo esse trabalho para vocês. E por fim, mas não menos importante, meu amigo, você acha que o Brasil está uma loucura? É necessário que você tenha um plano B. É necessário que você tenha um novo caminho, caso aqui realmente virar uma Venezuela, uma Cuba da vida. Hoje, o Uruguai é um país que eu encontrei essa estrutura e essa segurança. É por isso que se eu não conheço e não tenho credibilidade, eu não vou trazer para vocês. Mas o Uruguai é porque eu conheço e tenho credibilidade. Já fui para o Paraguai, fui para a Argentina, já fui para o Uruguai. E eu garanto para vocês, se você busca segurança e estabilidade, hoje o Uruguai é o que mais representa isso para você. Bom, então eu quero explicar para vocês isso numa consulta. É só você marcar aqui, agenda uma consulta conosco e vamos falar sobre o segundo plano B, um plano B, o Uruguai, para te dar uma... Pensa nisso como um seguro de liberdade, caso a coisa que der ruim. Bom, bora para cima, vamos de informação. Vamos lá, pessoal. Primeira matéria do Metrópolis, do Paulo Capelli. O Partido Novo quer estabelecer prazos para o impeachment. A grande questão é a seguinte: circulou aí nas redes sociais uma bravata, na verdade, uma coisa que não está no ordenamento jurídico e nem no regimento interno do Senado. E depois de 41 assinaturas, o impeachment do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, teriam que ser pautados. Essa informação não é verdadeira. Na verdade, só depende, única e exclusivamente, do presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, segundo o regimento interno
do Senado Federal. Agora, tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Pressionar o Davi Alcolumbre para ele fazer uma coisa que talvez você não vai gostar. Arquivar o processo. Sim, porque se ele mantém o processo aberto, ele senta em cima, engaveta e nada acontece. Agora, se ele arquivar o processo, aí abre espaço para impeachment. 27 senadores para recurso. 27 senadores podem recorrer. Recorrendo, vai para a mesa diretora e, através do voto de 41 senadores, começa o impeachment. Aí a brincadeira fica interessante. Então, das duas, uma. Ou o Davi Alcolumbre tem que pautar, ou tem que arquivar. Senão, ele só segura o processo e não anda. O Partido Novo, vendo o que estava acontecendo, ele estabeleceu o seguinte, olha, há um sentimento de indignação do Centrão com o Supremo Tribunal Federal. Isso não sou eu que estou dizendo, não. O próprio Hugo Mota disse, numa entrevista à Globo, de que há um sentimento de indignação e que o Centrão está porra aqui com os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial 2. Eles só querem a cabeça de 2. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. O ministro Alexandre de Moraes, porque ele está avançando muito contra deputados e senadores, e isso está descredibilizando o Congresso Nacional. O Flávio Dino, porque ele mexeu no faz-me rir, na grana, money, bufunfa das emendas. Então, por causa disso, tem 2 ministros que o Supremo está querendo pegar eles também. E aí a ideia é a seguinte, olha, integrantes do Partido Novo apresentaram um projeto, já foi protocolado, de lei que estabelece punições para membros da mesa do Senado, incluindo o presidente da casa e lideranças partidárias, que não respeitarem os prazos para a tramitação de pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o texto, se a denúncia for apresentada por maioria absoluta de senadores ou deputados federais, a mesa do Senado terá 30 dias para tomar medidas como incluir a denúncia no expediente da sessão seguinte, promover a leitura da denúncia e instituir a comissão especial para a apreciação da admissibilidade. Na justificativa, os autores afirmam que o objetivo é corrigir uma distorção institucional e impedir que o presidente do Senado obstrua indefinidamente os pedidos, respaldados por apoio parlamentar qualificado. Matéria bem posta, bem colocada. Eu julgo isso um absurdo. Para quem não conhece, eu apresentei já há alguns anos atrás a PEC da pauta popular. É só você fazer uma pesquisa. Entra no YouTube ou entra aí no Google mesmo e pesquisa PEC da pauta popular. Você vai entender há quanto tempo eu já reclamo dessa situação. Agora vem cá. Se tem uma coisa que eu não ia querer ser, era um inimigo declarado do ministro Alexandre de Moraes e entrar na mira dele, igual aconteceu com o Marcos Duval. A situação que aconteceu com o Marcos Duval, para mim, é uma das maiores aberrações que o direito brasileiro já viu. O que aconteceu com o Marcos Duval, na minha visão, como advogado, não está dentro do direito brasileiro, não. Colocar uma multa de 50 milhões contra o cara. Penhorar o salário, as verbas de gabinete, neutralizar um mandato de um senador por questões políticas. Isto sem sequer um inquérito ou investigação aberto, segundo falas do próprio senador Rogério Marinho. Isso, para mim, é algo absurdo. Agora, olha só o que aconteceu. O Marcos Duval. Das duas, uma, ou as duas. Ou ele é meio doidinho, ou ele é corajoso demais. Ou ele é um doido corajoso. Porque o cara saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos usando passaporte diplomático. Ou seja, conseguiu sair das garras do seu desafeto, que é o ministro Alexandre de Moraes. Poderia ter ficado por lá, mas optou em não ficar, preferiu voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes tacou nele na tornozeleira e penhorou tudo, quer fazer o cara morrer de fome, tá? Quando você penhora todo o salário do cara, você está tirando o direito alimentar dessa pessoa. E aí, isso é vedado, né? Inclusive, as declarações de direito humano proíbem isso. De direitos humanos proíbem isso. É um absurdo. É um verdadeiro absurdo. Agora, o que aconteceu? O senador Marcos Duval recusou uma saída honrosa do Senado e disse o seguinte, eu não negocio com bandido, não. O senador Marcos Duval, que é alvo de congelamento de salário,
Uso de tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Alexandre de Moraes descarta um afastamento discreto do mandato. A alternativa é estudada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre não está fazendo isso para sacanear o Marcos Duval, não. Ele está querendo fazer isso, né, para deixar o Marcos Duval livre, né, da mira do Alexandre de Moraes. Os dois são muito amigos, tá? Assim, não estou defendendo o Davi Alcolumbre, mas eu estou falando o que está acontecendo. E aí, a ideia era afastar o senador por 6 meses. Em troca, a Advocacia Geral do Senado deve pedir que o Supremo atenue as cautelares impostas por Duval, com inclusive a liberação do salário e das verbas para a manutenção do gabinete. A saída foi levada por Alcolumbre ao Colégio de Líderes na semana passada. Então, o Davi Alcolumbre chegou até o Marcos Duval e falou: Marcos Duval, vem cá. Você está sem salário. Você não tem como sobreviver. O Marcos Duval está sobrevivendo de ajuda de doação de pessoas. Um senador da República precisando sobreviver com a doação dos colegas. Olha que absurdo, tá? Circulou um burburinho que alguns colegas, senadores e deputados, amigos do Marcos Duval, teriam proposto fazer uma vaquinha para poder dar dinheiro para o Marcos Duval, para que o Marcos Duval pudesse sobreviver. O Marcos Duval, mesmo assim, né, ele dizendo que isso seria uma saída honrosa e que o líder do Podemos, o Carlos Viana, chegou a procurar Duval e pediu: senador, aceite o afastamento voluntariamente. Aceita. O Marcos Duval não recebeu bem a sugestão. Questionado pelo Metrópolis, Marcos Duval disse que se negou a aceitar ser afastado por 6 meses e que não negocia com bandido, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Eu não cometi nenhum crime e não negocio com bandido. Pois é, Marcos Duval, com certeza, né, ganhou muitos pontos com essa coragem que ele tem. E aí, o que você acha do Marcos Duval? Mostrou coragem ou doideira? Ou se você estivesse na mesma situação, faria igual? Ou tinha ficado nos Estados Unidos? Coloca no comentário, saber. Agora vem cá. Eu não sou mal em desejar o mal dos outros. Ou eu sou mal em desejar... eu não sei, eu quero é que o Maduro se ferre. Essa é a verdade. Sendo um homem bom ou não sendo um homem bom, eu quero que ele se lasque bonito. Tô doido para trazer a informação de que esse cara vai cair. Dá uma olhada nessa publicação do The São Paulo News, né? O senador americano afirma que Maduro não ficará no poder até o final do ano. Vamos lembrar que os Estados Unidos começou uma incursão militar no Caribe para pegar, né, um cartel de las Solis, do qual o Marco Rubio, que é o secretário norte-americano, ele diz que o Maduro é o líder. E aí, o Maduro hoje tem uma recompensa pela cabeça dele maior do que o do Osama Bin Laden. Ou seja, o Maduro hoje é considerado, talvez, o maior inimigo dos Estados Unidos. O Marco Rubio, na fala dele, olha que interessante. Ele disse que um cartel, o cartel de Los Solis, tomou um país inteiro, ou seja, todo um país para controlá-lo, porque o Maduro não é um presidente eleito, ele é um líder de cartel. Drones norte-americanos, segundo uma matéria, né, que foi publicada ontem também, circulam já circulam a Venezuela. E o Maduro foi levado para um bunker. Pois é. Outro ponto interessante é que o Mossad é o sistema de militar secreto, né, os agentes secretos de Israel. O Mossad estaria em conjunto com os Estados Unidos, nesse caso, para pegar o Maduro, porque eles argumentam, né, que o grupo Hezbollah e também que alguns grupos que atacaram Israel e querem o fim de Israel estão encontrando guarida e treinamento junto ao Maduro. O senador americano, e agora já é um novo, o Bernie Moreno, que é descendente, né, de latinos, do Partido Republicano, declarou que o regime de Nicolás Maduro na Venezuela está quase no fim e o chamou de o criminoso e traficante de drogas que mais destruiu este grande país. Em entrevista à rádio La W, durante a visita à Colômbia, afirmou que o reinado de terror de Maduro na Venezuela está quase no fim
que não vê a possibilidade de ele permanecer no poder até o final do ano. Olha as falas do Moreno, né? O povo venezuelano não suporta mais essa gente comandando este grande país. São pessoas incríveis, incrivelmente inteligentes e trabalham muito duro. E ter um traficante de drogas, um terrorista, comandando este país, nessa situação, acho que os venezuelanos não aguentam por muito mais tempo, disse Moreno. Ele reiterou a ofensiva de Washington contra o chavista e falou ainda dos 50 milhões de doletos, né, que estão pela cabeça do homem bom amiguinho, e você sabe quem, né, que ele pode a qualquer momento cair. Mas não para por aí. Tem mais coisa, tem mais jogo interessante acontecendo. Vamos lá. Aqui, ó. Bem aqui, ali, ó. Logo ali. Num lugarzinho chamado Tríplice Fronteira. Ali tem um encontro de 3 nações. A Argentina, que está por aqui com os governos socialistas. Paraguai, que está por aqui com os governos socialistas. E o Brasil, que é um governo socialista. Pois é. O que está acontecendo? O Donald Trump, ele quer cercar de todas as formas. Vamos dizer assim, não a infiltração, mas a influência de grupos, né, mal intencionados, grupos de terror aqui na região. E aí, o Donald Trump teve uma sacada. Vou pegar um país aliado, um país parceiro, fronteira com um país que eu estou de olho no senhor, né, e vou fazer o seguinte, vou mandar a galera do FBI entrar lá, se infiltrar, fazer treinamento de agentes para fiscalizar a atuação do Hezbollah aqui na região. E eu vou pegar esse núcleo e saber quem está negociando com eles. Duvida? Dá uma olhada. Aqui, ó. Matéria também do The São Paulo News. Paraguai terá agentes treinados pelo FBI contra o Hezbollah na Tríplice Fronteira, ou seja, bem do ladinho aqui da República das Bananas. O Paraguai vai instalar um centro antiterrorista dentro de Assunção, com agentes treinados pelo FBI para reunir informações de inteligência contra o Hezbollah, na Tríplice Fronteira, com Brasil e Argentina, com aliança e apoio da Argentina. Adivinha quem ficou de fora? Você sabe. A iniciativa foi confirmada à CNN pelo ministro do Interior do Paraguai, Henrique Riera. Segundo ele, a unidade contará inicialmente com 15 policiais formados pelo FBI e terá base do lado paraguaio na região de fronteira. O Paraguai terá um centro antiterrorista com apoio do FBI. Nós declaramos o Hezbollah como organização terrorista e não somente os homens armados, como todos os membros do partido, afirmou, destacando a cooperação estreita com os Estados Unidos no combate ao terror. Em maio, o governo Donald Trump anunciou uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações sobre redes financeiras do Hezbollah na região, visando interromper os seus mecanismos de financiamento. O novo centro também atuará contra o crime organizado. O terrorismo e o crime organizado estão ligados, um financia o outro, disse Riera. Os agentes paraguaios receberam ainda treinamento dos carabineiros do Chile e da polícia colombiana. Vamos lá, a gente precisa entender alguma coisa, né? Importante aqui. Por exemplo, no Brasil, o Centro de Inteligência opera em Foz do Iguaçu sob coordenação da Polícia Federal, com foco na lavagem de dinheiro, facções e terrorismo. Então já existe um no Brasil. O que chama aqui a atenção e o que é novidade para a gente é o treinamento feito pela inteligência americana, pelo FBI americano, aqui na Tríplice Fronteira, que pega o Paraguai, né? E aí, meu amigo? O que você acha? Você acha que está tudo tranquilo? Você acha que o cerco começa a se fechar? Você acha que a coisa está começando a entrar um pouquinho assim, numa situação mais, vamos dizer assim, mais acalorada? Eu acho que sim, tá? Não é à toa. E lá, no comecinho desse ano, o Donald Trump mandou aqui para o Brasil o David Gamble. O David Gamble é um coronel do Exército, né,
E veio aqui um representante dos Estados Unidos. E veio, segundo eles, informação, talvez até para fiscalizar o Alexandre de Moraes. Mas não era nada disso. Na verdade, ele veio e trouxe um anúncio para o Brasil que iria considerar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Ou seja, o que a gente percebe é que os Estados Unidos estão avançando e a hora que ele falar agora, eles são considerados grupos de terror. Toda a estrutura já está armada bem aqui do lado, né? Na toca do urso. E aí, gostou da informação? Deixa no comentário. Vamos lá, pessoal. O jogo entre Brasil e Estados Unidos continua uma loucura. Ontem, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez uma publicação. Dá uma olhada. Os Estados Unidos permanecem firmes ao lado do povo cubano. Ontem, tomamos medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS envolvidos com o esquema coercitivo e explorador de exportação de mão de obra do regime cubano. O trabalho forçado e a exploração não tem lugar no mundo moderno. Olha o recado. Olha o recado. A responsabilização começa aqui. Ó, o que acontece? Há hoje uma discussão, né, de que o Foro de São Paulo todo estaria no radar dos Estados Unidos. E aí, né, todos os partidos que tiveram, né, essa participação começam, né, a entrar no foco, né, dos Estados Unidos e na mira do governo americano. Está saindo um burburinho e aí uma figura eminente do PT pode ser investigada também depois de tudo isso. A Dilma Rousseff. Porque foi durante o governo dela que começou o Mais Médicos, que é o programa que os Estados Unidos agora acaba de denunciar de exploração de trabalho. Que seria os trabalhadores cubanos. E aí vem uma matéria da Gazeta do Povo. Como que a Dilma usou o Mais Médicos para financiar a ditadura cubana? A polêmica que sempre cercou o programa Mais Médicos, especialmente quanto à parceria com Cuba, ganhou novos contornos e reforça a percepção de que a saúde dos brasileiros foi instrumentalizada para fins ideológicos e diplomáticos. Nessa quarta-feira, o governo dos Estados Unidos revogou os vistos dos ex-funcionários do Ministério da Saúde da gestão Dilma Rousseff, em uma ação que reforça as denúncias de que o programa teria funcionado como um golpe diplomático inconcebível e um esquema de exploração de mão de obra cubana, né? É o caso da Dilma Rousseff. O que isso implica? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, tá? Olha, os Estados Unidos preparando toda uma estrutura. E assim, ele está buscando figuras que estão participando do Foro de São Paulo, participaram. O Petro é uma figura da Colômbia, o presidente da Colômbia é uma figura que todo dia tem o Marco Rubio ou alguém dos Estados Unidos descendo a lenha no cara. Ou seja, eles estão preparando um campo, estão preparando a casa para esses caras. A gente está vendo o que está acontecendo. A gente não é besta, né? A gente está acompanhando tudo. Então, mais cedo ou mais tarde, teremos notícias sobre figuras do Foro de São Paulo. Principalmente, para quem não sabe, o Foro de São Paulo foi criado por uma figura que é presidente do Brasil hoje. Então, você acha mesmo que o Trump não está de olho nisso? Qual a sua opinião? Agora vamos lá, né? Nós falamos Estados Unidos e Brasil. Só para você ter uma noção, a relação do Brasil com os Estados Unidos entrou numa rota de colisão inédita, como nunca se viu antes. William Vac, né? Ele acabou fazendo uma análise sobre o que está rolando, crítico do Donald Trump, mas dá uma olhada no que ele falou. Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos prosseguiram hoje em ataques mútuos e guerra de palavras, numa sensível piora de um clima político já muito precário, isso para se dizer o mínimo do que está acontecendo. Trump usou hoje de dados falsos para criticar o Brasil em termos de relações comerciais. E voltou a dizer que Bolsonaro sofre perseguição que equivale, segundo Trump, a uma execução política. Lula
assumiu as dores do regime ditatorial comunista cubano diante de ações e sanções americanas e disse que se Trump quer briga, vai ter briga. Trump encontrou no Brasil em geral e no governo Lula em especial um alvo fácil, no qual se juntam fatores geopolíticos e ideológicos. E Lula encontrou em Trump um bem-vindo inimigo, com comportamento de brutamontes e demandas políticas idem. Desapareceram no momento as pautas tradicionais nas relações, especialmente entre os dois maiores países dos continentes americanos, que jamais enfrentaram Estados Unidos e Brasil um estremecimento dessa natureza em 200 anos. É óbvio que, do ponto de vista geopolítico, não faz sentido o que os Estados Unidos estão promovendo em relação ao Brasil. Diga-se de passagem, não faz muito sentido também o que Trump fez com vários de seus antigos aliados, tratados de maneira pior do que seus inimigos declarados. Assim como, do mesmo ponto de vista geopolítico, não faz sentido para o Brasil assumir um lado nesse grande confronto mundial entre Estados Unidos e China, onde Lula está indo procurar conforto político e econômico. Não é possível antecipar até onde isso vai. Os dois lados dessa espiral gostam do barulho de suas próprias palavras e se creem, se acreditam, se consideram senhores em qualquer conflito. Os presidentes... Vamos ser sinceros aqui, né? Por que eu quis colocar esse vídeo aqui para vocês, o comentário do William Wagner? Preciso concordar com tudo? Não, concordo em parte. Olha, literalmente ninguém sabe onde isso vai parar. Mas a gente sabe onde o Lula quer chegar. O Lula, ele está aplicando um modelo de um processo analógico para um mundo que é digital. Ele está querendo aplicar o mesmo modelo que levou Hugo Chávez e depois Maduro ao poder. Ele quer utilizar o mesmo sistema, né, que levou figuras nefastas ao poder, achando que aquele modelo vai dar certo nos dias atuais. A verdade é que o mundo mudou. Cada um por si e Deus por todos. Não. Sei lá como é que fala, né? Deus por um e cada um está se virando. Cada um está cuidando da sua vida. Essa é a verdade. Ou seja, a China não está preocupada com o Brasil, está muito mais preocupada com o rombo que ela está lá. E o Lula acha que alguém está preocupado com o Brasil aqui. É um ledo engano. Ele acha que hoje alguém vai se incomodar. Se o Trump entrar aqui para chutar o traseiro do Lula, se enganou. Hoje o mundo é outro. Pois é. Vamos falar sobre a questão do ministro Luiz Roberto Barroso também. Olha, ontem saiu uma matéria, uma publicação, de que o ministro Luiz Roberto Barroso comprou um imóvel por 22 milhões à vista. E que eu coloquei a matéria aqui do jornal Metrópolis para vocês. Só que alguns grupos, e é onde eu digo para vocês a necessidade de vocês buscarem informações relevantes e com coerência, estão espalhando que ele usou isso com dinheiro sujo ou dinheiro inexistente. E não é assim. Ele já tinha todo esse dinheiro declarado, eu coloquei a matéria para vocês. Já tinha todo esse dinheiro declarado antes de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele ganhou como advogado. E aí, olha só, o Von Serran fala exatamente disso. O imóvel de Barroso, em Miami, foi comprado em 2013, com o patrimônio acumulado da carreira de advogado, embora foi registrado só depois que ele já era ministro da Suprema Corte. Barroso virou ministro depois, então falar que o salário não condiz com o patrimônio é dar motivo para a direita ser acusada de propagar fake news. A grande questão é, realmente, ele comprou isso com grana de antes, né? Falar que o salário não condiz com o patrimônio atual, se olhar a conjuntura atual, é normal, se a pessoa não tem conhecimento sobre isso, tá? Independente de ter sido comprado antes ou depois, o imóvel pode ser afetado pelas sanções Magnitsky. E mais, se houver nomes de laranja em imóveis comprados pela empresa do ministro no ZEUA, ele também entra na lista. Magnitsky não é chamada de pena de morte financeira à toa. Muita gente vai usar essas informações para atacar o ministro Luiz Roberto Barroso,
mesmo sabendo que a denúncia será vista como fake news. Muita gente vai fazer isso. A gente não pode sair caindo nesse tipo de jogo, observando, só para ganhar like, visibilidade. Olha só! Não dá. Não dá. Então a gente tem que ter credibilidade quanto a isso. Eu coloquei a matéria ontem do Metrópolis para vocês. Quem quiser, fique à vontade para assistir a matéria do Metrópolis e entender um pouquinho mais o que aconteceu. Agora, vai dar dor de cabeça para ele. Ele está preocupado com esse patrimônio. Isso não tenha dúvida. Vamos lá, pessoal. De novo. Ele fez de novo. O Nicolas Ferreira precisou gravar um vídeo, né, criticando a esquerda por explorar, né, a adultização das crianças. Vai ficar para o próximo bloco. E agora que eu já percebi que eu já bati 30 minutos aqui, né? Senão esse vídeo ia ficar com 40 minutos ou mais. Mas vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo, tá? Ó, tem uma situação muito grave que é denunciada há muito tempo pela direita. E agora um humorista, né, o Felca, ele fez essa denúncia. Nessa denúncia ele fala de influenciadores, de figuras que usam crianças para erotizá-las. Só que quando a Damares fez denúncia sobre a Ilha de Marajó, a Giovanna Fontenelle, né, a Lady Fontenelle, já tinha feito esse tipo de denúncia, a esquerda atacou quem denunciou. E agora estão utilizando o argumento do Felca para poder pedir regulação das redes sociais. É muita cara de pau dessa turma toda. Bom, vamos lá, pessoal, só para encerrar aqui, recado rápido. Se você já construiu um certo patrimônio, você precisa entender o que é uma holding, uma offshore. Olha só, para você ter noção, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele construiu uma offshore lá nos Estados Unidos. É o que a gente chama de LLC. É uma empresa que você constrói. E muitas vezes essa empresa nem consta o nome dos proprietários por ser uma sociedade anônima. Só que tem um segredo. E quando você abre essas empresas, você abre como brasileiro, usando seu CPF, seu passaporte. E aí, tem muita gente que já entendeu que não precisa ser feito assim, dentro da lei e dentro da regra. Tá? Então, constituir uma offshore é o que o Barroso fez. Então, não venha me dizer que é ilegal. Pode te proteger e proteger muito. Se você quer entender um pouquinho mais como você pode se proteger, entre em contato conosco. Eu vou estar fazendo questão de estar te atendendo, a minha equipe. É só clicar aqui no link aqui, entrar em contato. Se o seu interesse é, cara, eu tenho muito patrimônio, né? Muito patrimônio. Se você tem a partir de $1 milhão aí de dólares, né? Já é coisa de pensar numa offshore. Se você está abaixo disso, é coisa de você pensar numa holding. Tá? Agora, se você quer criar esse patrimônio, também uma holding é ótima para você. Você economiza imposto, você foge do inventário, você não precisa de inventário. E você